Fazer faculdade ainda vale a pena ou é uma completa perda de tempo e dinheiro? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o compadre João. E primeiro, vamos entender porque muita gente tem esse questionamento, se fazer faculdade vale a pena ou não. Pra gente que está vivendo aí no dia a dia, a gente sabe que salários baixos, condições de trabalho ridículas, chefes chatos e ver pessoas formadas que não estão tendo sucesso em suas áreas de atuação são os principais motivos para esse questionamento ser levantado. Quanta gente já não viu por aí, não conhece alguém ou trocou ideia com um motorista de aplicativo, um Uber, por exemplo, que falou, cursei, eu terminei tal faculdade, mas não consegui nada na minha área, né? O pessoal até brinca que quem faz engenharia civil acaba conseguindo só ser Uber. Mas quando a gente dá uma olhadinha em dados, as coisas são um pouquinho diferentes. Dados esses baseados em pesquisas. Vamos dar uma olhada. A gente tem pessoas com escolaridade de ensino fundamental ganhando uma média ali de R$ 1.500 a R$ 1.900 mensais. Pessoal já formado no ensino médio tem uma renda um pouquinho maior, na faixa dos 2.655. Galera no ensino superior, com superior completo, já dá um salto, né? Vai mais ali que o dobro da galera do médio. Então a gente já está falando de uma faixa de R$ 6.619. E a galera pós-graduada, que engloba tanto lato sensu como stricto sensu, ou seja, pós-graduação profissional e mestrado, a galera já tem uma faixa aí de R$ 11.539 mensais de renda média. Esses dados aí são da fonte Naércio Neves, do INSPER. E beleza, se os números dizem isso, ainda defendem que ter faculdade vale a pena, é bom a gente questionar por que, então, para tanta gente, essa realidade não existe? Por que isso para tanta gente não faz tanto sentido? Eu penso que é por alguns fatores. O primeiro deles é que a maioria das pessoas escolhe um curso sem pensar. A pessoa só vai na esperança de aquilo dar certo. Ou seja, cursam qualquer coisa. Eu digo isso porque eu sou formado em análise de sistemas e ali vendo a turma, muita gente dava para perceber que não tinha a menor vocação para a área, não tinha o menor interesse na área. E trocando ali um papo, você via que a galera estava ali porque não sabia o que fazer. Entrei aqui porque foi o que deu para pagar, foi o que dava para fazer, porque fulano que eu conheço tá ganhando bem e ele cursou isso. Aí não tem cabimento. Outro fator que faz dar errado, a pessoa não tem objetivo a longo prazo. A pessoa entra numa faculdade sem um sonho ali, sem uma visão de futuro. Porque, por exemplo, uma coisa é você desde pequenininho ter ali, gostar de lidar com animais, se visualizar, eu quero trabalhar como um veterinário, gosto de lidar ali com cachorros, quero ter minha própria clínica. Quando esse tipo de pessoa entra num curso superior de veterinária, ela tem uma motivação a mais para ir até o final do curso, ela já tem em mente o que ela vai fazer quando estiver ali perto de se formar, ela vai ter em mente que ela vai ter que ter um plano financeiro para ela se sustentar na carreira a longo prazo. Já quem não tem um objetivo ali definido, tá ali por conveniência, não vai ter o que fazer. E às vezes a pessoa entra sabendo o que quer cursar, tem um sonho, um objetivo, mas não tem vocação. E essa é uma realidade que a gente precisa encarar. Nem tudo que a gente gosta de fazer, nem tudo que a gente quer fazer é algo para o qual a gente tem talento. Quando uma pessoa quer algo, gosta de algo, mas não tem talento, fica difícil levar adiante profissionalmente. Outro ponto, a gente tem que ver também que, em média, o brasileiro tem um baixo QI. E como isso impacta no dia a dia? O cara vai ter uma dificuldade para se animar na faculdade, vai ver as notas ali caindo, não vai ter aquela visão estratégica para poder enxergar as oportunidades, por exemplo, ao longo do curso, que vão fazer a pessoa ter ali mais chances de sucesso na carreira. Por exemplo, a noção de que você criando um networking com professores, com colegas, você vai estar criando ali uma base profissional para quando você estiver perto de se formar ou se formar, você já vai ter, entre algumas aspas, algo garantido. Outro ponto, que aí, infelizmente, a gente tem que ser capaz de enxergar isso, é que muitas vezes nós somos azarados. Nós não controlamos tudo que está em nossa volta. É aquela questão,
Nem todo mundo tem as mesmas chances. O cara que nasceu numa família rica, bem estruturada, cursa ali uma odontologia, se forma, o pai vai lá, já abre uma clínica para ele. Pô, a gente tem que ser capaz de entender isso também, as dificuldades do nosso país. Já vai ter outras pessoas que, o cara vai ter que dar o sangue, dar o suor, vai ter que trabalhar para pagar a faculdade. Tem gente que, por N razões, vai estar ali, pô, tô gostando do curso, vai acabar tendo que sair, né, para ajudar um familiar, por exemplo, e essas dificuldades vão se estender no pós-formação. Quem tem mais azar na vida acaba enfrentando mais dificuldades, seja em relação ao contexto financeiro, contexto familiar, o contexto do networking, as oportunidades de emprego, às vezes até mesmo a pessoa ali do RH que faz a entrevista e não vai com a sua cara. Então a gente tem que entender que isso aí também acaba sendo, acho que, a maior parte do impeditivo para a maioria dos formados. Mas para mim, eu vou falar o que eu penso. Isso considerando que eu não vim de família rica, a faculdade que eu cursei foi através do ProUni, uma bolsa integral. Então, sou graduado em análise de sistemas, tenho uma pós-graduação, ou seja, uma especialização em marketing digital. Para mim, fazer faculdade vale a pena, mas não em todos os cenários. Ela vale a pena principalmente nos casos em que você consegue visualizar bem o que você quer para a sua vida. Nos casos onde você escolhe um curso, tanto pela forma como você se sente em relação a ele, como baseado em pesquisas. Pesquisas de média salarial, pesquisa de empresas do ramo, né? Essas empresas, nós temos aí hoje em dia, por exemplo, sites como Glassdoor, onde você consegue acessar perfil de empresas e ver o que o pessoal que trabalha nela está falando. É uma empresa zoada, lixo? É uma empresa boa? O pessoal tem plano de carreira nela? Tudo isso, tem vários fatores que a gente tem que analisar. Ligado a isso também, é bom a gente entender que quanto mais genérico, melhor. E o que eu tô querendo dizer com isso? Cursos manjados, hoje em dia, é complicado você fazer. Isso, 10 anos atrás, quando eu estava ainda cursando técnico, o pessoal já brincava, por exemplo, que quem faz administração é quem não sabe o que fazer. E a gente tem que aceitar que muitos cursos são genéricos. Você vai sair dali com um leque muito grande de opções. Você vai sair dali sem um conhecimento aprofundado, especializado, que te permitiria já começar a trabalhar de prontidão. Então, quanto menos genérico, melhor, mais específico, menos concorrência, mais chances de você ter sucesso trabalhando, abrindo seu próprio negócio, seja. E vale muito a pena também, até mesmo, não só para quem quer trabalhar em empresas, mas quem quer abrir o seu próprio negócio. A gente tem que pensar, entender que muitas profissões dependem de conselhos de classe, né? Por exemplo, farmacêutico, médico, odontologista, engenheiros, depende ali do CREA. Então a gente tem que entender que vale a pena também pela credibilidade e até mesmo pelo conhecimento, que muitas dessas profissões exigem conhecimento prático, acesso a equipamentos que a gente naturalmente, no dia a dia, não teria como custear. Isso é algo muito importante também a se pensar. E empreendedores também podem se beneficiar de faculdade. É isso que eu penso, vale a pena para casos específicos, para casos onde você tem uma visualização clara do que você quer para a sua vida, entende limitações, entende os sacrifícios, as pesquisas, o esforço que você vai ter que fazer para alinhar tudo isso. Vale a pena, mas sempre considerando aquilo. Assim como nem todo mundo nasceu para ser CLT, nem todo mundo nasceu para empreender, nem todo mundo tem estratégia, tem a mentalidade certa para se dar bem com faculdade, e muitas vezes a gente está à mercê dos outros, estamos à mercê da sorte, e a gente acaba tendo que, se tudo der errado, arranjar outros meios de sobreviver, de se adaptar. Bom, é isso. Quero saber também a sua opinião. Fala aí se você já é formado, tem um filho que está na faculdade, está pensando em desistir. Me conta aí seu contexto, eu quero saber. E para conferir mais vídeos voltados a assuntos da vida real, sem filtros, sem muita picuinha, sem frescura, acesse o canal aí do compadre, que aqui a gente vai trocar muitas ideias boas. É isso, até a próxima.